Colossenses, no capítulo 2, versos 13 e 14, ele diz assim: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Esta noite eu quero compartilhar com os irmãos, à luz desse texto da palavra de Deus, sobre o seguinte tema: a nossa dívida está paga. Amém, queridos? Coisa boa, ter dívida paga, coisa muito boa. Eu não sei se você já viveu a experiência de dever. A reação do público diz que há muita gente que já viveu essa experiência de dever. Dever é um negócio muito chato, né? É um negócio muito chato, a gente ter dívida, seja em que nível for, seja financeiro, seja uma dívida de favor, seja uma dívida por conta de algo que a gente tenha recebido de alguém, e às vezes nem sempre as dívidas são financeiras, né? Existem dívidas que são dívidas das relações. O apóstolo Paulo vai falar aos maridos e às mulheres, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, que a gente não deve dever nada à nossa esposa, e a esposa não deve dever nada aos seus maridos. E essa é uma dívida maravilhosa de ser paga, né? Há tantas dívidas diferentes e há tantos preços diferentes. Uma dívida, para ser bem paga, ela precisa ser paga no preço justo. Não é isso? Toda dívida, para ser paga, tem que ser paga no preço justo. E aqui está, queridos, aqui está o X da questão. Como pagar uma dívida se a gente não tem recursos para tal? Como quitar uma dívida se o preço é maior do que as minhas possibilidades? Como resolver a questão de uma dívida se o valor está além das minhas posses? E aqui está a grande notícia do Evangelho, porque quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus nos diz que Ele se entregou para ser o preço da nossa dívida. É por isso que a Bíblia diz assim: porque não foi com prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Quando a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é porque mesmo se alguém fosse capaz de ter o mundo inteiro em sua posse, a sua alma ainda valeria mais do que ele tem. Porque o único preço capaz de pagar a nossa dívida seria o preço de um cordeiro imaculado, sem defeito e sem mancha. É por isso que João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
a nossa dívida está paga. Até nossos erros mais insignificantes ofendem a santidade, a glória e a retidão de Deus. A santidade de Deus é tão perfeita, plena e absoluta, que qualquer erro que cometamos, por mais insignificante que seja, de alguma maneira está manchando a plenitude da santidade, da glória e da retidão de Deus. E aí, a cruz de Cristo e o seu sacrifício se torna a provisão de Deus para resolver de uma vez por todas o problema causado pelo pecado na vida de todos nós, na vida de toda a humanidade. A Bíblia se utiliza de alguns termos para descrever o pecado. E nesta noite eu escolhi 3 termos para compartilhar que estão na palavra de Deus para designar o pecado. O pecado como dívida estabelece-nos como devedores. Coloca Deus na condição de credor e coloca Jesus como sendo a nossa fiança. O pecado, quando descrito na condição de inimizade, coloca o homem na condição de inimigo, coloca Deus na condição de ofendido e coloca Jesus como o nosso mediador. Quando a palavra de Deus aponta o pecado como um crime, ele fala de nós, homens, como sendo os criminosos, fala de Deus como o justo juiz, mas fala de Jesus como o nosso substituto. E é sobre estas coisas que nós gostaríamos de compartilhar nesta noite. Esse quadro que você tem aí é o quadro sintético da mensagem desta noite, para que a gente possa entender essas relações que a Bíblia fala do pecado como dívida, como inimizade e como crime. E como isso acaba afetando a nossa vida, porque nós nos tornamos na nossa relação com Deus, em alguns momentos devedores, em alguns momentos inimigos, em alguns momentos criminosos. Mas a Bíblia vai se referir a Deus como o credor dessa dívida, vai se referir a Deus como o ofendido dessa história, porque o pecado estabelece uma relação de inimizade entre nós e Deus. Vai falar de Deus como o juiz que há de julgar todos nós. Mas eu queria que você prestasse atenção sobre quem é Jesus. Porque Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para morrer na cruz. E aí ele se colocou como sendo o nosso pagamento, a nossa fiança. Ele colocou-se na condição de mediador entre nós e Deus, reconciliando aquilo que havia sido quebrado pelo pecado. Mas mais do que isso, ele se colocou como substituto. Quando ele se deu em sacrifício, quando ele se entregou no sacrifício para que nós pudéssemos ser remidos de toda culpa e de todo pecado. É sobre isso que queremos compartilhar nesta noite. Então, primeiro, o pecado é chamado de dívida. Quando Jesus fez a oração modelo, e todos nós conhecemos muito bem a oração do Pai Nosso, Jesus falou do pecado como dívida. Ele diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Mas talvez seja na parábola do credor incompassivo, que está no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que a gente
consegue entender a dimensão do que isso significa. Jesus contou uma parábola, e na parábola do credor incompassivo, ele diz que o reino dos céus é comparado a um homem que resolveu pedir a prestação de contas de todos os seus devedores. E aí, começando a fazer as contas, apareceu um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar a sua dívida, diz o texto na parábola de Jesus, que o Senhor mandou que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, e que lhe pagasse a dívida. E a Bíblia diz que aquele servo, prostrando-se diante do seu credor, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que pagarei toda a dívida, tem paciência, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus que aquele senhor, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Aí ele saiu da presença do seu credor, aliviado de ter a sua dívida paga, e ele encontrou com alguém que lhe devia 100 denários. E diz a palavra de Deus que ele foi cobrar a dívida, e lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Então, aquele homem, prostrando-se aos seus pés, repetindo o seu próprio gesto que havia sido feito lá diante do seu Senhor, agora ele, prostrando-se aos seus pés, diz: tem misericórdia de mim, que tudo te pagarei. E ele disse: não, jamais. E foi entregá-lo na prisão para que lhe pagasse toda a dívida. Só para a gente entender um pouquinho dessa parábola, um talento correspondia a 6.000 denários. Só para poder a gente entender o que estava acontecendo naquela parábola de Jesus. Um talento correspondia a 6.000 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho. Uma pessoa, quando trabalhava um dia, ela ganhava um denário. Então era o valor que correspondia a um dia de trabalho. Você lembra que aquele homem devia 10.000 talentos? 10.000 vezes 6.000 denários, que era um dia de trabalho, correspondia a 60 milhões de dias de trabalho. Aí eu fui fazer uma continha assim, básica. 60 milhões de dias de trabalho dividido por 365 dias, que é a quantidade de dias que tem no ano, deu o resultado de 164.383 anos. Você já imaginou uma dívida? Alguém dever 164.383 anos de dias de trabalho? Era a dívida daquele homem. Ele devia 10.000 talentos. Eu não tenho a mínima ideia como que alguém consegue construir uma dívida desse tamanho. Mas quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava contando essa parábola para dizer que a dívida daquele homem era uma dívida impagável. Era impossível que alguém pudesse pagar uma dívida que correspondia a 164.383 anos de trabalho. Era impossível que ele tivesse condição de pagar essa dívida toda. Não sei nem como ele conseguiu construir, muito menos como que ele conseguiria pagar. E a palavra de Deus nos diz que ele se prostrou diante do seu Senhor e disse: tem paciência comigo, que tudo te pagarei. E aquele homem, tendo consciência que ele não ia ter condição de pagar, diz a Bíblia que ele perdoou aquela dívida.
Quando Jesus contou essa parábola, ele estava querendo nos ensinar que a nossa dívida com Deus por causa do pecado é uma dívida impagável. Os meus atos de bondade não são suficientes para pagar a minha dívida com Deus. A minha vida de correção e santidade não é suficiente para pagar a minha dívida com Deus. Por mais que eu faça coisas boas para o meu próximo, meus atos de caridade não são suficientes para pagar a minha dívida para com Deus. A dívida que temos em relação à obediência a Deus é impossível de ser quitada mediante qualquer plano de prestações. Eu fico me perguntando quão justo eu deveria ser para não ser devedor a Deus. Quão santos somos chamados a ser para não dever espiritualmente. Para sermos aceitáveis diante de Deus, Deus requer obediência plena, perfeição impecável. E sabe quem está habilitado para se apresentar diante de Deus com essas qualificações? Ninguém. Sabe por quê? Romanos 3:23, a Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem sequer um só, diz a palavra de Deus. Isso significa, queridos, que ninguém pode entrar na presença de Deus pelos seus próprios méritos. Ninguém pode chegar na presença de Deus apresentando-se como alguém que tenha qualificações para isso, porque as nossas qualificações são insuficientes, e foi por isso que Deus mandou Jesus ao mundo. Quando somos confrontados com a perfeição da santidade de Deus, nós percebemos a intensidade da nossa dívida. Sim, se nós nos compararmos uns com os outros, a gente sempre vai achar alguém que é pior do que a gente. Se a gente quiser construir um nível de comparação de homem para homem, a gente sempre vai encontrar alguém que não paga as suas dívidas, alguém que bate na mulher, alguém que é infiel à sua família, a gente sempre vai encontrar alguém que fala palavrão, alguém que vive uma vida nas drogas, a gente sempre vai encontrar alguém que está vivendo fora desse ciclo social, a gente sempre vai encontrar alguém que de alguma maneira vai ter um comportamento inadequado. E se a nossa comparação é humana, a gente quer se sentir bem, a gente sempre vai encontrar alguém pior do que a gente. Só que a avaliação não é de homem para homem, a avaliação é entre nós e Deus, porque a gente vai ter que se apresentar diante da santidade absoluta de um Deus que nunca errou. E aí, quando eu me apresento diante de Deus, eu reconheço as falhas do meu caráter. Quando eu me apresento diante de Deus, eu reconheço as questões que envolvem a minha carne, as inclinações do meu coração. Eu me lembro de uma vez que eu estava vindo de Cabo Frio, era um domingo, e eu, apressado para poder chegar ainda a tempo do culto, saí de Cabo Frio, de uma convenção em torno de 5 horas da tarde, eu e Silvana, e nós participamos da Assembleia da Convenção Batista Fluminense na parte da manhã, e um pedaço da tarde, e 5 horas da tarde a gente saiu correndo de Cabo Frio para vir, para poder chegar na igreja ainda a tempo de participar do culto com os irmãos. E naquela época eu tinha um Trovão azul, não sei quantos irmãos aqui se lembram daquele carro, um Corcel 2, que era uma coisa fantástica. Quando chegou ali próximo a Boa Esperança, naquela época ainda não havia essa estrada Via Lagos, né, toda sinalizada, tal. Antigamente era uma estradinha muito estreita, não tinha nem acostamento, e era muito perigosa. E quando chegou ali próximo a Boa Esperança, o carro começou a engasgar.
engasgou daqui, engasgou dali, e eu tentei botar o carro para funcionar e tal, ele foi engasgando, e morreu. Aí eu joguei assim na beira do asfalto, não tinha acostamento direito, meio mato assim, parei o carro. Eu não sei se você já teve carro velho, mas quem tem carro velho tem ferramenta, né? Porque sempre tem alguém que sabe mexer no carro e chega lá e diz: pô, se tivesse uma ferramenta eu te dava uma mão, né? Assim e tal. Então quem tem carro velho sempre tem uma caixinha de ferramenta ali para poder se safar no momento de dificuldade, né? E eu tinha lá uma caixinha de ferramenta, né, com várias chaves e tal. E aí, rapaz, nada, o carro não pegava de jeito nenhum. Nisso vem um outro pastor, amigo meu, me viu naquela situação, parou o carro logo adiante, deu uma ré. O que houve aí, Dari? O que houve? Rapaz, o carro não pega de... Aí isso é carburador, está entupido. Aí eu falei: então vamos desmontar ele. Ferramenta que não falta aqui. Abri a mala, tinha lá minha caixinha de ferramenta e começamos a desmontar o carburador. Então eu falei assim: Márcio, vamos colocar as peças tudo assim em ordem certinha, né, para poder a gente não se perder depois na hora de montar. Aí a gente foi desmontando as peças e fomos botando tudo assim, e fomos desmontando o carburador, e tira a peça daqui e tal. E a gente tinha ouvido falar que soprar desentope. Começa a soprar aquelas pecinhas lá de dentro, sopra daqui, sopra dali. Ó, já sopramos para caramba, vamos botar tudo de volta. Começamos a montar tudo de novo, tchum. Montamos e não sobrou peça nenhuma. Falei: rapaz, nós estamos bons nesse negócio, então vamos ligar para ver se ele pega. Tá, rapaz, o carro pegou. Aí Márcio falou bem assim: vai que eu vou atrás, e quando tiver um posto de combustível, bastante luz, aí você para. Aí eu falei: beleza, e fui. Aí alguns quilômetros depois tinha um posto, parei naquele posto de combustível. E aí a primeira coisa que eu vi, sabe o que foi? É que as minhas mãos estavam sujas de graxa. Enquanto eu estava no escuro, na beira da pista, naquela confusão de monta daqui, desmonta, tal, eu não me dei conta que as minhas mãos estavam sujas de graxa. Até que eu cheguei num lugar que havia muita luz. E na medida que eu fui me aproximando do posto, aí eu fui olhando as minhas mãos. E na hora que eu saí do carro, olhei, a primeira coisa que eu fiz para o frentista: você tem um detergente aí? Essa experiência me ensinou uma lição. Se você não quer se sentir pecador, mantenha-se longe de Deus. Porque quando a gente está nas trevas, a gente não vê os nossos erros. Quando a gente está nas trevas, a gente não consegue enxergar nada de errado em nós, a gente só consegue ver o erro dos outros. Mas quando a gente se aproxima da luz, fica evidente as sujeiras da nossa mão. Quando a gente se aproxima da luz de Deus, ficam evidentes as sujeiras do nosso coração. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais evidente fica as sujeiras da minha vida, da minha mente, do meu coração, das minhas mãos, das minhas práticas, dos meus comportamentos, das minhas palavras. Aí eu me lembro do profeta Isaías, quando ele teve a visão da santidade de Deus, e os anjos cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. A primeira coisa que Isaías falou depois que ele viu a majestade de Deus, a santidade de Deus sendo cantada pelos anjos, foi o seguinte: ai de mim, porque vou perecendo. Porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um sentimento de reverência, um sentimento de temor, toma conta do coração do profeta, no momento em que ele se depara com a santidade de Deus. Sabe, queridos, o que nos falta? O que nos falta é nos aproximarmos da santidade de Deus, para que possamos nos enxergar como realmente somos. E todas as vezes que nós nos aproximamos da santidade de Deus, e da perfeição e da plenitude da sua santidade,
nós olhamos para nós mesmos e começamos a descobrir todos os defeitos da nossa vida. E não resta alternativa senão dizer, como disse o profeta: ai de mim, porque vou perecendo. Ai de mim, porque trago marcas do pecado. Ai de mim, que ainda carrego em mim tantas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Só existe um lugar onde nossa dívida pode ser quitada. O único lugar onde nossa dívida pode ser quitada é na cruz de Jesus Cristo. Somente na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 2, verso 14, ele diz assim: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Talvez você nunca tivesse se apercebido disso, mas quando Jesus estava sendo cravado na cruz, ali não estava sendo cravado somente Jesus, mas segundo a palavra de Deus, nesse texto de Colossenses, junto com a pessoa de Cristo que estava sendo cravado na cruz, estava sendo cravado também os meus pecados, os seus pecados. Estávamos sendo cravados junto. Removeu do meio de nós, cravando na cruz, diz a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz e se entregou em sacrifício por nós, estava sendo cravado ali os nossos pecados, e através do poder do sangue de Cristo, diz a palavra de Deus, que nós somos purificados. A dívida está paga porque Cristo pagou através do preço do seu próprio sangue. Segundo lugar, o pecado é chamado de inimizade. Além de ser chamado de dívida, o pecado é chamado também de inimizade. O pecado pode ser entendido como uma violação do relacionamento pessoal que deveríamos ter com o Criador. Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Deus nos criou para que pudéssemos desfrutar da sua presença. E a Bíblia diz, relatando os primeiros momentos da criação, que Deus descia e Ele passeava com o homem na virada da tarde. Esse nível de comunhão absoluto que havia entre o homem e o primeiro casal, sempre foi o projeto de Deus para todos nós. Mas o pecado, ele entrou na nossa história. E quando pecamos, de alguma maneira nós expressamos falta de amor, afeição ou devoção ao Criador. Deus nunca demonstrou nenhum tipo de inimizade para conosco. Deus nunca quebrou a sua aliança para conosco. Deus nunca quebrou a sua promessa. Jamais deixou de cumprir uma só de suas palavras. Nunca nos tratou com injustiça. Nunca nos injuriou como criaturas. Pelo contrário, Deus sempre nos dignificou. Ele tem cumprido perfeitamente a sua parte no seu relacionamento para conosco, porque, como nós falamos agora há pouco no cântico, Ele é o mesmo, Ele nunca deixa de ser Deus,
Ele continua sendo o mesmo Deus em todo o tempo. Ele tem autoridade para ser Deus. É interessante que a palavra autoridade, ela começa com a palavra autor. Deus é o autor de todas as coisas, e Ele tem autoridade sobre tudo que criou. Ele tem todas as condições de impor as normas, as regras, as obrigações, para que possamos desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Nós lhe devemos obediência, porque somos dele. E todas as vezes que deixamos de cumprir a nossa parte no contrato, todas as vezes que deixamos de cumprir as nossas obrigações, todas as vezes que quebramos as regras desse relacionamento, todas as vezes que de alguma maneira nos rebelamos contra a vontade de Deus, todas as vezes que nós quebramos esse relacionamento com Ele, todas as vezes que não cumprimos a lei de Deus, nos constituímos pecadores. Então, nessa condição, o pecado, ele rompe os relacionamentos, destrói o nosso relacionamento com Deus. E Deus poderia simplesmente deixar-nos ao léu, já que nós é que tomamos a decisão de romper, já que nós é que nos distanciamos dele, nós é que desobedecemos as suas regras, nós é que violamos o contrato. Deus poderia simplesmente lavar as mãos e dizer, então larga eles para lá. Mas Deus não fez isso. Deus não nos trata do mesmo jeito que nós o tratamos. Deus enviou Jesus, e a vinda de Jesus é a provisão de Deus para que haja reconciliação entre o homem e Deus, para que nós não estejamos caídos e distanciados desse relacionamento. Existem alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso. Romanos capítulo 5, verso 10, por exemplo, a Bíblia diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz assim, olha, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Efésios 2,16, a Bíblia diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade. Colossenses 1,20, Paulo diz, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus para reconciliar. Deus mandou Jesus para reunir. Deus mandou Jesus para religar o que havia sido desligado. Deus mandou Jesus para criar uma ponte, um caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em terceiro lugar, o pecado é descrito também como crime. Talvez a definição de pecado seja uma definição que nem todo mundo consegue entender, mas pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão à lei de Deus. Tudo que nós fazemos que não está de acordo com a lei de Deus é pecado. Eu me lembro de uma vez que eu estava falando numa igreja, e aí um senhor conversando comigo depois, ele disse assim, pastor, a minha esposa é da igreja, eu não sou da igreja, mas eu vou sempre à igreja, e sempre que eu vou à igreja, vocês estão falando do pecado.
Afinal de contas, pastor, o que é pecado? E eu disse para ele assim: seu João, pecado é tudo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus. Ele olhou para mim e disse: é isso, pastor? Eu falei: sim. Não existe maneira mais simples de explicar o que é pecado, né? É tudo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus. E ele disse assim: pastor, se pecado é tudo que nós fazemos que não está de acordo com a vontade de Deus, então até eu sou pecador. E eu disse: seu João, o Senhor chegou na mais importante compreensão de si mesmo. Porque a gente só entende que precisa de um Salvador quando a gente se encontra na condição de pecador. Quem não se acha pecador não precisa de Jesus. Para que Salvador? Quem não se entende pecador acha que não precisa de Salvador, acha que não precisa de Jesus. Mas, queridos, todas as vezes que nós nos conformamos ao pecado, todas as vezes que nós transgredimos a lei de Deus, a justiça de Deus é violada. E não nos resta outra coisa senão sermos punidos pela justiça de Deus. É por isso que a Bíblia apresenta Deus como o juiz de toda a terra. Quando não cumprimos a nossa parte no acordo, Deus, como um justo juiz, precisa trazer juízo sobre nós. Eu tenho certeza que você vai concordar com essa frase que vai aparecer no multimídia. Um juiz justo, um juiz bom, um juiz correto, não é aquele que deixa um crime impune. Deus é justo, e a sua justiça exige que o pecado seja punido. Sabe o que nos assusta nessa frase? O que nos assusta é que nós somos os réus. Porque somos pecadores. E Deus é um justo juiz. Quem não segue a lei de Deus, quem permanece fora do compromisso com a lei de Deus, quem permanece longe da cruz de Cristo, não tem condição de satisfazer a justiça de Deus. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque a morte de Cristo era o único meio de satisfazer a justiça de um Deus justo. Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu dissesse assim: eu não quero os benefícios da cruz de Cristo, porque eu vou morrer para resolver o problema do meu pecado, eu vou me sacrificar para resolver o problema do meu pecado, isso não resolveria o meu problema. Sabe por quê? Porque para haver perdão de pecado precisava ser apresentado um cordeiro santo, puro, imaculado. Para atender às demandas da justiça de Deus, era necessário que fosse sacrificado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho essa qualificação. Então, para mim, só existe duas opções. Ou eu me aproprio dos efeitos da cruz e encontro na cruz de Cristo o perdão que eu preciso, eu vou permanecer longe da presença de Deus eternamente. Não existem outras alternativas. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para satisfazer a justiça de Deus. Então, o pecado, voltando àquele quadro do início, né?
o pecado como dívida me coloca como devedor, Deus como credor, mas aponta para Jesus como aquele que entregou-se na cruz e se colocou como pagamento, para que não houvesse mais a dívida sobre mim e sobre você. O pecado como inimizade me coloca como inimigo de Deus, como Deus ofendido pelos pecados que cometo, mas aponta Jesus como o mediador de uma nova aliança, capaz de reconciliar o homem e trazer-nos para vivermos em comunhão com Ele. O pecado como crime me coloca na condição de criminoso, de Deus como juiz, mas aponta Jesus como o substituto, aquele que se ofereceu em sacrifício no meu lugar, no seu lugar, substituindo assim o nosso pecado, se colocando na condição de pecador. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se entregou como se fosse pecador. Quando o pecado é apresentado como dívida, Jesus é a nossa fiança. Hebreus capítulo 7, verso de número 22, a palavra de Deus diz assim: de tanto melhor pacto Jesus foi feito fiador. Depois Colossenses 2,14, o texto que lemos agora há pouco diz: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. No momento que Jesus estava morrendo na cruz, ele disse assim: está consumado. A palavra que Jesus usou na cruz foi tetelestai. A palavra tetelestai era uma palavra usada nas prisões. Quando uma pessoa cometia algum crime, era confeccionada uma placa e colocada na sua cela, para descrever o porquê que aquela pessoa estava ali dentro daquela cela. E ela passava às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, cumprindo a sua pena. E no dia em que ela saía, depois de cumprir a sua pena, em cima da descrição do seu crime, era escrito a palavra tetelestai. E a palavra tetelestai significa totalmente pago. E aí, o ex-prisioneiro, ele carregava essa placa pendurada no pescoço, para exibir para todas as pessoas que o seu crime estava totalmente pago. E quando alguém tentasse acusá-lo de alguma coisa, ele exibia a placa, totalmente pago, tetelestai. É interessante que foi exatamente esta palavra que Jesus usou lá na cruz, quando ele diz: está consumado. No momento da sua morte, ele estava dizendo: totalmente pago. Todo o pecado da humanidade está pago. Toda infidelidade está paga. Toda mentira está paga. Toda infidelidade está paga. Totalmente pago. Você pode lembrar aí de todos os pecados que você já cometeu na sua vida, tetelestai para eles, totalmente pago, porque Jesus entregou-se por preço de sangue, para que a gente pudesse ter os nossos pecados totalmente perdoados, totalmente pago. Nossa dívida está paga pelo poder do sacrifício de Jesus. Quando o pecado é apresentado como inimizade, Jesus é o nosso mediador. A nossa reconciliação foi comprada pelo sangue de Cristo. Os conflitos humanos, o mediador é a pessoa que se interpõe entre as partes opositoras para, de alguma maneira, construir um meio de reconciliação. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Efésios capítulo 12, verso 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade.
Colossenses 1, 21 e 22 diz: a vós que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, contudo agora vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. 2 Coríntios 5,19, a Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo veio ao mundo para reconciliarmos com Deus. Quando o pecado é apresentado como crime, Jesus é o nosso substituto. Ele assume na cruz o lugar dos verdadeiros criminosos. Ele assume na cruz a nossa falta. Ele assume na cruz o nosso pecado. Romanos capítulo 3, versos 24, 25 e 26, a Bíblia diz assim, olha: sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, no qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, colocando as vidas que aqui estão aos cuidados do Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, nesta noite, render ao Senhor glória, honra, louvor, adoração. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo sangue de Jesus derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Queremos te agradecer, ó Deus, porque Jesus construiu um caminho novo e vivo, diz a tua palavra, para que através desse caminho pudéssemos ter acesso à tua presença, à tua graça, ao perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, porque aquilo que nos era impossível fazer por nossos próprios méritos, Jesus fez, se entregando em sacrifício por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo nós temos a oportunidade de viver um novo tempo, uma nova alegria, uma nova esperança, e mais do que isso, ó Deus, a segurança da vida eterna. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E nesta noite, nós queremos pedir que abençoe, ó Deus, a vida dos teus filhos que estão aqui à frente. Ó Deus, que decisão importante, Deus, a decisão desta noite, a decisão de romper com o pecado e de recomeçar um novo tempo na presença do Senhor. Em nome de Jesus, toma estas vidas aqui em tuas mãos, Deus. Tu conheces suas necessidades. Tu conheces, ó Deus, as áreas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, pelo teu poder e pela tua graça. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que se realize na vida de cada um dos teus filhos aqui, ó Deus, aquilo que é promessa da tua palavra. Que neste momento haja perdão de pecados, nomes escritos no livro da vida. Que, ó Deus, um novo tempo se instaure em cada vida aqui, ó Deus, uma nova caminhada, uma nova esperança pelo poder do Evangelho de Cristo. Nós colocamos estas vidas, ó Deus, em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.